Não desista, não desista, não desista de ter liberdade financeira, independência financeira, caceta, não desista, não desista de conquistar a saúde que você deseja, é real, não desista, não desista de crescer profissionalmente, não desista. Por que eu continuar vivendo da maneira que eu vivia, dessa maneira, me relacionando com meu marido ou da minha esposa dessa maneira, se eu posso me relacionar muito melhor? Por que continuar me alimentando dessa maneira, me exercitando, se eu posso me alimentar e me exercitar muito melhor? Por que me conformar em ganhar tão pouco, se eu posso ganhar tão mais? Por que continuar trabalhando de uma maneira tão acomodada, se eu posso trabalhar e produzir infinitamente mais? Por que continuar vivendo e sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser alguém muitíssimo melhor? Alguém já parou para pensar isso? Por que eu tenho que viver como meus pais viveram? Por que eu tenho que continuar me relacionando com dificuldade com meu marido, com a minha esposa, companheiro, companheira? Por que eu tenho que ter tantos problemas? Por que quem disse que eu tenho que viver isso? Mas a maioria das pessoas não se perguntam e começam a achar que isso é normal. Por que continuar vivendo como você sempre viveu, se você pode viver de uma maneira extraordinária? E eu me fiz essa pergunta: por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se eu posso ser alguém infinitamente melhor? É o que eu estou dizendo, pare de se contentar. Pare de se contentar com pouco. Essa frase não é minha, eu vim para que tenham vida e vida em... Quem acredita que você tem uma prerrogativa de abundância? Física, cognitiva, emocional e espiritual. Nós temos prerrogativas de uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, não foi eu que falei. Agora, eu vou dizer para você, e qualquer coisa diferente de abundância na sua vida é uma disfunção. E toda disfunção deve e merece ser tratada. Meu casamento não está legal, não está ruim, mas não está bom. Isso é abundância? Então deve e merece ser. Minha saúde não está boa, nem está. Isso é abundância? Deve e merece ser. A relação com a minha mãe não está boa, mas também não está ruim. Isso é abundância? Então deve e merece ser tratada. As pessoas estão se contentando. Fala ruim com a mãe, não fala com a mãe, trancado no quarto. A mãe se contenta, vê o seu filho trancado no quarto com a cara de jaca. Está entendendo? E está lá com aquela cara de jaca o dia inteiro, aquele adolescente jovem insatisfeito, no celular, nos dispositivos eletrônicos. Nós estamos aqui para ter vida e vida, hein? Eu não estou falando de religião, estou falando qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem uma prerrogativa de ter uma vida abundante. Não importa o que você viveu, não importa como você viveu, o teu passado não deveria estar ditando o teu presente, muito menos o teu futuro. Está na hora de você tomar uma decisão, está na hora de você buscar ajuda, levantar a mão e dizer: eu preciso de ajuda. É uma nova história, é um novo caminho, é real. Não desiste, é real, não desista. Não desista de ser o pai que você nasceu para ser. Não desista. Não desista de ser a esposa, não desista de ser a companheira. Não desista, não desista. Não desista de ter liberdade financeira, independência financeira, caceta. Não desista. Não desista de conquistar a saúde que você deseja, é real. Não desista. Não desista. Não desista de crescer profissionalmente. Não desista. Você enfrentou dificuldades, você enfrentou desafios e você enfrentou obstáculos na vida. Só que dependendo da maneira como você lidou com eles, você foi negativamente influenciado e você deixou de acreditar em si mesmo. Você conhece a síndrome do impostor? Essa síndrome é cada vez mais comum. Uma pessoa que sofre da síndrome do impostor tem grande dificuldade para acreditar em si mesma porque, independente do sucesso alcançado e das provas concretas e reais do sucesso, ela sente que é uma fraude. Mesmo quando ela vai bem na carreira, quando ela vai bem no emprego ou nos estudos, a pessoa que sofre da síndrome do impostor, ela duvida das próprias habilidades e competências. Essa síndrome geralmente é desenvolvida em ambientes onde a pressão e o estresse são muito grandes, como por exemplo nos cursos de graduação e pós-graduação, ou em um ambiente de trabalho em que a competição é muito alta. Muitas vezes, quando essas pessoas conseguem algum tipo de sucesso ou algum tipo de reconhecimento, elas imaginam que isso é pura sorte. É sorte e não é fruto do próprio trabalho, do trabalho dela, do esforço, da dedicação, das próprias habilidades que ela tem. Você já se sentiu assim?
70% dos profissionais bem-sucedidos passaram pela síndrome do impostor em alguma fase da vida. Mas por que a gente pode se sentir assim? Uma das razões é que na escola, na faculdade e no trabalho, nós somos constantemente depreciados. Infelizmente, o contrário quase nunca acontece. É raro receber um elogio quando a gente faz um progresso. E muitas vezes a gente também olha para o sucesso como se ele fosse uma linha de chegada. E quando a gente olha para as pessoas bem-sucedidas, a gente não considera o fato de que elas também passaram por muitas dificuldades. A gente se compara com essas pessoas e a gente se sente cada vez mais distante, cada vez mais longe do sucesso. A gente pensa que a gente não nasceu para conseguir. E para completar, cada vez mais a gente vê as vidas perfeitas nas fotos postadas no Facebook e principalmente no Instagram. Você se lembra de quando você era criança? E você também se lembra dos sonhos que você tinha? Se você não se lembra, pense um pouquinho neles. Talvez você quisesse se tornar um médico, um astronauta, um cientista, um professor, um jogador de futebol, um bombeiro, um advogado, um dentista, um mágico, um empreendedor ou qualquer outra coisa. Mas você tinha um sonho. Algum sonho você tinha. E provavelmente você também sonhava em ter uma casa grande, um bom carro, em viajar pelo mundo, em ter uma família para dividir tudo isso. Mas mais importante ainda do que isso, você se lembra quais eram os seus sentimentos quando você pensava na sua vida futura? É bem provável que naquela época você se sentisse extremamente animado com as possibilidades do futuro. Só que, e hoje? Pense em como você se sente agora quando você pensa nessas coisas. Pode ser que de fato você tenha sim conquistado vários dos seus sonhos ao longo da sua vida. Pode ser também que você tenha refletido ao longo do seu desenvolvimento e que por consequência os seus sonhos tenham mudado completamente. Mas independentemente do rumo que a vida e os seus sonhos tenham tomado, reconhece a diferença em como você se sentia em relação aos seus sonhos quando você era criança e como você se sente em relação aos seus sonhos hoje, mesmo que os seus sonhos tenham mudado completamente ou não. Pode ser que você ainda se sinta animado e esperançoso quando você pensa nos seus sonhos. Mas se você é como a maior parte das pessoas, você se sente mal quando você pensa nos seus sonhos. Isso porque muitas vezes, quando você se torna adulto, você percebe que os seus sonhos se tornaram muito distantes, bem diferente de quando era na sua infância. E a maneira como você se sente quando você pensa nos seus sonhos é uma indicação do seu nível de confiança em si mesmo. Porque quando você é adulto, você entende que realizar os seus sonhos é uma responsabilidade sua. E se você não acredita em si mesmo, acreditar que você vai realizar os seus sonhos fica muito difícil. Concorda? Se você se sente mal em relação aos seus sonhos, você já deve imaginar que alguma coisa deu errado no meio do caminho, não é? Você enfrentou dificuldades, você enfrentou desafios e você enfrentou obstáculos na vida. Só que dependendo da maneira como você lidou com eles, você foi negativamente influenciado e você deixou de acreditar em si mesmo. E é só você que vai saber dizer exatamente quais foram as pedras no meio do seu caminho que fizeram com que você perdesse a crença em si mesmo. E apesar disso, existem algumas razões para que isso tenha acontecido. Você pode ser uma pessoa que dá mais atenção para as dificuldades que você não conseguiu superar do que para as adversidades que você enfrentou e venceu. Também pode ter existido na sua vida uma pessoa, um familiar, um professor e até mesmo um amigo que sempre esteve ali por perto de você, sempre duvidando, cobrando e nunca te valorizando. Ou também você pode lidar todo dia com milhares de demandas e estímulos externos. Você pode estar todo dia exercendo diversos papéis e você também cria uma lista de tarefas que você nunca consegue terminar. Como as demandas são infinitas, por mais que você se dedique, você sempre fica com a sensação de que você não está fazendo bastante. E aí você passa a questionar a sua própria capacidade de alcançar o que você quer. E apesar de tudo isso, a grande notícia é que você não precisa aprender como acreditar em si mesmo. Você só precisa reaprender, porque você já acreditou em si mesmo. Quando você era criança, acreditar em si mesmo era uma capacidade totalmente natural até o momento em que alguém ou alguma situação ensinou para você o contrário. Você já acreditou em si mesmo. Guarda essa frase. Você já acreditou em si mesmo. Então, como voltar a acreditar em si mesmo? Primeiro, define quem você realmente é. Para voltar a acreditar em si mesmo, é preciso conhecer a si mesmo. E eu sei. Mais uma vez esse papo de autoconhecimento? Sim.
Mais uma vez esse papo, porque para acreditar em si mesmo é preciso, em primeiro lugar, saber quem você é. Mas toma cuidado, eu não digo sobre a pessoa que você pensa que é, porque ela é baseada nas circunstâncias ao seu redor. Você não é o seu emprego, você não é a sua conta bancária, você não é os erros ou os acertos que você cometeu no passado. Você não é o que as pessoas dizem de você. Conhecer a si mesmo exige que você exercite diariamente o autoconhecimento. Exige paciência e autoindulgência, ou seja, a capacidade de se perdoar, já que você não é perfeito e nunca vai ser. O mais importante, como eu disse antes, é você entender que você não é as condições que estão na sua volta. Para descobrir quem você de fato é preciso voltar a pensar em quem você era antes de você aprender com a vida e com as pessoas ao seu redor. Antes que as circunstâncias e as demandas exteriores exercessem tanta pressão sobre você. Não é um exercício que pode ser feito de um dia para o outro. Leva tempo e é um trabalho diário. É um trabalho diário de observação e reflexão. Quando você consegue entender que você não é um rótulo, mas você é uma essência e que a sua essência é livre, sem as amarras que fazem com que você não acredite em si mesmo, você entende que não existe não acreditar em si mesmo. Esse papo, ele é muito mais profundo. Talvez você não entenda isso agora, mas com o tempo, com o seu autodesenvolvimento, você começa a entender melhor o que eu estou falando.